Hag Sameach! Feliz festa para todos vocês do canal Techuvá Total e para todos da Techuvá Total espalhados pela face da terra. Hag Hanukkah Sameach! Feliz festa da consagração, da dedicação. Esse é exatamente o significado desse festival lindo, maravilhoso, que dura 8 dias, que é um grande testemunho, uma história incrível de um povo sem força alguma militar, em pequeno número, na sua grande maioria, sacerdotes e levitas, que se uniram para salvar não só a nação de Israel, mas principalmente a sua fé, a sua confiança, os seus preceitos, os seus mandamentos, contra um exército herdado do grande Alexandre, o famoso Alexander Magnus, ou, em grego, Alexandros Romegas, Alexandre o Grande. Então, é muito especial para mim relembrar todos esses momentos. Já tem décadas que eu faço isso, e eu faço questão de lembrar dessa história, de contar essa história. E eu quero fazer isso hoje, que marca exatamente o início da festa de Hanukkah. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje à noite faremos uma breve celebração sobre esta festa que muitas vezes pouco conhecida ou mal conhecida na sua grande maioria. Muitos chamam Hanukkah de o Natal judaico, mas Hanukkah não tem absolutamente nada a ver com o Natal. Hanukkah, que significa dedicação, consagração, relembra a história, uma história incrível do povo da Techuvá, que foi perseguido, torturado, morto muitas vezes, muitos deles, por não abandonarem a fé e os mandamentos do Eterno. É uma linda jornada, vocês que viram o estudo da última terça-feira, vocês puderam ter todo o panorama histórico, todo o panorama bíblico e também arqueológico dessa festa. Então, vocês que não estão assistindo agora a festa, a celebração, e não viram o vídeo da história, convido vocês a estar no nosso canal. Tivemos esse estudo na última terça-feira. Então, se vocês estão todos preparados, se estão com o coração aberto, vamos começar a nossa humilde celebração recitando o Shema. E eu quero fazer essa recitação cantada, como de costume. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, o nosso Elohim, o Eterno é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת הפעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Abençoado seja o teu glorioso nome. Teu reino é para todos sempre. Então vamos celebrar essa festa maravilhosa e magnífica que inicia hoje, essa quarta-feira, depois do pôr do sol, e vai até o dia 2 de janeiro ao pôr do sol, que é uma quinta-feira. Com todo o coração, com todo o ser, você que está aí reunido com a sua família, disponibilizamos para vocês o PDF com toda a programação, todas as leituras que faremos nessa noite. Eu quero começar, porque é muito importante essa leitura, porque essa festa ela vai aparecer nos Ketuvim, Natserim, nos escritos nazarenos. No Evangelho de Yohanan, João, capítulo 10, verso 22 e verso 23. É a única citação dela nos escritos nazarenos. Vaihi biemei ha-Hanukkah, e aconteceu nos dias da Hanukkah. Nos dias da Hanukkah, são 8 dias ao todo. Biemei, nos dias ha-Horef, do inverno. Sempre em Hanukkah se passa no inverno em Israel. Bi-Yerushalayim, em Jerusalém. Observe que essa não é uma festa de peregrinação como as festas da Torá. O Eterno nunca exigiu que o povo viajasse durante o inverno. Então, Hanukkah sempre foi uma festa local, onde as pessoas viviam, onde vivem as pessoas, onde moram, onde residem as pessoas. Não há a obrigatoriedade de peregrinação a Jerusalém, ao Monte Moriá. Como a festa de Pesach,
como a festa de Shavuot e como a festa de Sukkot. Uma acontece na primavera, outra no verão e a outra no outono. A festa de Hanukkah, que acontece no inverno, sempre no inverno, não há essa obrigatoriedade. Mas observe que o mestre dos mestres, Yeshua, ele fez questão de ir com seus discípulos, caminhar exatamente nesses dias de Hanukkah, onde aconteceu esse grande milagre, esse grande testemunho. Isso continua dizendo o verso 23, Vaiter e caminhava Yeshua, Bebeit Hamikdash, na casa da santidade, ou seja, no templo, Beulam Shlomo, no pórtico de Shlomo, no pórtico de Shlomo, um pórtico que foi reconstruído o segundo templo e que colocaram exatamente o mesmo nome que era o do primeiro templo, o pórtico de Salomão, o pórtico de Shlomo, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é a maquete do Beit Hamikdash, do segundo templo, reconstruído na época de Nehemiah e Esdra, Neemias e Esdras, né, após o cativeiro babilônico, e reformado durante o período de Hordos Hagadol, Herodes o Grande. Herodes o Grande, sim, conseguiu fazer do segundo templo um dos edifícios mais belos de toda a antiguidade, como revela os escritos nazarenos pelos textos que mostram os discípulos extremamente entusiasmados com o edifício, pasmos pelas construções herodianas. Mas também nós temos o testemunho de um judeu que era um exímio escritor do primeiro século, chamado Yosef ben Matityahu. Você conhece como Flávios Joséfos. No testemunho flaviano, ele narra que quem nunca viu o templo reformado de Herodes, nunca viu algo bonito na vida. A reforma de Herodes, com todos os detalhes que ele planejou, não aconteceu somente nos tempos de Herodes o Grande. Se estendeu também por toda a continuidade, inclusive dos seus filhos, e foi terminar no ano 65 da nossa era, 5 anos antes dele ser destruído. Então, toda a reforma que foi planejada nos dias de Herodes o Grande durou mais de 70 anos para ser concluída. Toda a reforma que ele planejou. E quando foi concluído, ficou realmente uma das coisas mais incríveis da face da Terra. Mas 5 anos depois, estava totalmente destruído. Essa parte que narra, que eu acabei de ler, é aqui. Eu coloquei um traço aqui vermelho, tá vendo? Aqui é o pórtico, os pórticos aqui, ó. Pórticos de Salomão, aqui, ó. E foi por aqui que Yeshua e os seus discípulos caminhavam, porque aqui ele não podia adentrar, somente os sacerdotes, essa parte aqui. Então, é por aqui que ele caminhou. O único lugar que se podia adentrar é exatamente aqui, ó, na área dos sacrifícios. Somente até aqui. Por aqui que Yeshua e os discípulos caminhavam. Por que ele caminhou por aqui? Porque foi exatamente por aqui que os macabeus, adentraram para vencer a batalha contra o império, contra o exército de Antíocos Epifânios. Um grande milagre. Então Yeshua quis mostrar aos discípulos, quis relembrar com eles o porquê daquela celebração. E é o que nós vamos fazer nessa noite com vocês. Vamos relembrar este grande milagre, porque todas as vezes que relembramos, todas as vezes que lemos esses textos,
Todas as vezes que fazemos memória, nós estamos honrando a fé dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, tornando viva a memória destes homens e mulheres que foram corajosos de verdade e foram generosos com todos nós, trazendo para nós um testemunho que fortalece a nossa fé na nossa caminhada em Techuvá. Então, vamos lá, vamos fazer como Yeshua e vamos percorrer essa colunata, né? Vamos percorrer esses pórticos de Shilomo através dessa leitura. Vamos para Hamacabim, os Macabeus. Esses livros, esse conjunto de livros que são 3 ao todo, primeira, segunda e terceira, são livros escritos originalmente em hebraico, que narram essa história desse período, mais ou menos de 125 a 130 anos antes de Yeshua. E traz uma narrativa incrível, porque eventos ocorreram antes de Yeshua, vai ser narrado agora, e eventos ocorreram um pouco após Yeshua, muito semelhante a esses, mas com desfechos diferentes. Então vamos, com todo o coração, ler estes livros, que apesar de não aparecerem no cânon judaico, por acontecerem dentro de um período, já quando o cânon já estava fechado, isso não significa que esses livros são falsos. Muito pelo contrário, como vimos na última aula de terça-feira, vocês podem assistir, vocês vão comprovar o que eu estou dizendo. Eles não só são verdadeiros, como são verificados através da arqueologia, ou seja, são comprovados arqueologicamente a sua história. Vamos lá. Primeiro Macabeus, eu não vou ler todo o livro de Macabeus, é óbvio, não teremos tempo aqui nessa noite, mas eu selecionei alguns textos que trazem para nós um resumo que dá para a gente fazer, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, dá para a gente trazer um testemunho à tona, dá para a gente relembrar toda essa história através dos textos que vamos ler. Estão preparados? Com todo o coração, vamos lá. 1 Macabeus, capítulo 1, eu vou começar a ler a partir do verso 23. Vaiavô Azivat Mitzrach El Hamikdash Penima Vaikar Et Mizbeach Hazahav Ve'et HaMenorah Ve'et Kol Kelia Ve'et Shulchan Hapanim, a mesa da presença, né, onde ficavam os pães da presença, Ve'et Kerotav, Ve'et Kapotav, Ve'et HaMizrakot, Ve'et Peruchat HaMisach, Ve'et HaKetoret, Ve'kol Adei HaZahav, Asher Lifnei HaHeichal, Vakitzatz Otam. Entrou no santuário com arrogância. Quem? O exército de Antíocos Epifânios. Entrou no santuário com arrogância, apoderou-se do altar de ouro, da menorá, com seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, os copos e taças de ouro,
o véu e as coroas, e toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou. Muito semelhante ao que aconteceu, ao que vai acontecer quase 200 anos depois. Mas dessa vez o templo foi totalmente destruído quando Titus Vespasianus conseguiu, depois de 3 anos e meio ao cerco a Jerusalém, ele consegue destruir o templo e saquear todos os utensílios. E algo icônico é exatamente a menorá sendo carregada pelos soldados romanos. É icônico isso, né? Está gravado lá no Arco do Triunfo de Titus, em frente praticamente ao Coliseu. Tomou também a prata, Vaikar Gam et HaKesef, tomou também a prata, Ve'et HaZahav, e também o ouro, os vasos preciosos, os tesouros ocultos que encontrou, arrebatando tudo consigo, regressou para a sua terra. Regressou para a sua terra. Após massacrar muitos do povo, muitos judeus, né? Muitos do povo, e pronunciar palavras arrogantes. Vayhi aval gadol leIsrael, bechol moshvoteichem. Bechol moshvotam. Vayhi aval, e aconteceu um luto, gadol, grande, ou seja, um grande luto, le Israel, para Israel. Bechol, em toda, moshvotam, em todos os seus assentamentos. Em todos os seus assentamentos, em todas as suas moradias. Gemeram príncipes e anciãos, moças e jovens perderam o vigor. Alterou-se a beleza das mulheres. Israel era o único lugar de todo o mundo a não aceitar de bom grado e com grande facilidade o helenismo imposto desde o período de Alexandro Romegas, Alexandre o Grande. Israel não aceitou de bom grado, um pouco aqui, um pouco ali, mas continuou o povo com as suas tradições, com os mandamentos, com o Shabat, com as festas, com a Brit Hamilá, circuncisão, entre outros, e também, principalmente, com a língua hebraica, porque a língua carrega em seu bojo não só palavras, não só frases, não só vocabulário, mas carrega também o quê? Alô? Hein? Carrega o quê? Costumes. Junto com a língua vem os costumes. Os costumes estão atrelados à língua. Hatan vekalá, o noivo e a noiva. Beroptan safdu vaililu. O noivo e a noiva entoaram lamentações na noite de núpcias. Em vez de estarem na noite, se alegrando na noite de núpcias, o noivo e a noiva entoaram lamentações. Isso aqui é bem interessante, porque traz aqui, como eu disse a vocês, a língua hebraica traz também para nós a cultura. Observe que o texto diz que o noivo e a noiva, nesse momento, em vez de estarem no leito nupcial, se regozijando, eles estavam entoando lamentações. Aí você pergunta, mas por que o noivo e a noiva casaram num momento desse? Porque aqui é o momento que eles casam e estão indo para o leito nupcial, ou seja, estão indo para a noite de núpcias. Essas núpcias não é só uma noite, como a gente fala, são 7 dias. Sheva Yamim, 7 dias.
Aí você pergunta, mas por que numas tragédias dessa estão se casando? Porque o casamento na cultura judaica é uma das poucas coisas que são inadiáveis. Para vocês terem ideia, se houver questão de saúde, a circuncisão pode ser adiada. Vamos dizer que o bebê está com algum problema, nasceu com um problema de saúde. A circuncisão vai ser adiada até o bebê estar bem. Tem que ser feita no 8º dia, mas se o bebê não está bem, não vai correr esse risco. A vida vem em primeiro lugar. Uma festa bíblica para ser celebrada também, se você tiver de luto, por exemplo, está escrito, você não vai celebrar a festa. Você está contaminado com o luto, então você não pode celebrar. Você está desobrigado daquilo. Você pode celebrar, inclusive, no próximo mês, como o Pêssar, por exemplo, você pode celebrar um mês depois. Mas a questão do casamento, da união entre o homem e a mulher, é algo inadiável. Opa, o que aconteceu aqui? Pronto, voltou. Tem um erro aqui, mas... Alô, voltou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem um probleminha aqui no notebook, mas voltou, tá tudo ok. Pronto, é por isso que o noivo, o esposo e a esposa, Ratam fica lá, na verdade o noivo e a noiva estão entoando lamentações no leito nupcial. Por isso, porque é algo inadiável. A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Yaakov, Bechol Beit Yaakov, e toda a casa de Yaakov, se cobriu com vergonha. Vaehi Miketz, e aconteceu ao final, Shinataim e Amim. Esse texto aqui é muito parecido com a Parashá Miketz, muito parecido. Inclusive, as palavras são praticamente iguais. Se vocês observarem, é esse aqui o título da Parashá, Miketz. Mas é assim que a Parashá Miketz começa, só por curiosidade. Ao final de 2 anos, né, Shinataim e Amim, até parece 2 dias, mas na verdade é traduzido por 2 anos, até hoje eu não sei porquê. Vaishlach Hamelech, tanto aqui é traduzido como 2 anos, como também é traduzido lá em Bereshit, em Gênesis. E enviou Hamelech, e enviou o rei, o Antíoco, o malvado, o cruel, o iníquo, o homem da perdição. Todos esses são os títulos que aparecem para ele no livro de Macabeus. Vaishlach Hamelech, e enviou o rei, Etzar Hamassim, o Massim mas, tributos, né? O príncipe dos tributos, né? Ou seja, um oficial para cobrar tributos, Al-Arei Yehudá, sobre as cidades de Yehudá, Vaya'al Ba'am Kabed Yerushalayma. E veio sobre o povo, né, Kabed Yerushalayim, e veio um povo poderoso, Kabed, pesado, em grande quantidade, ou honrado, significa várias coisas, Kabed, né? Para Yerushalayim. E a tradução aqui veio, uma numerosa tropa, bastante gente, bastante soldados. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Chegaram muita gente, porém com palavras aqui, ó. Vai daber otam
tovot, e disse, vai dar berotam, e falou a eles, tovot, coisas boas. Mas, tor, umaremá. Mas, no meio, o que é que tinha no meio dessas palavras? Amargura, amargor. Ou seja, a tradução ficou bem interessante. Palavras boas, mas no meio delas, amargura, disseminando ali a astúcia de Antíoco Epifânio. Depois de ter feito há anos atrás aquelas atrocidades. Então veio agora com palavras mais maleáveis. Vai rir, vai vir, bilvavo. E elas entraram no coração, aqui, nas quais acreditaram, essas palavras adentraram ao pé da letra aos corações do povo. E em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou, aqui ó, essa é a palavra aqui ó, vai harog am rav Misrael, e matou muitos do povo em Israel. Saqueou-a, incendiou-a, como todos os impérios fizeram com Jerusalém, que mais de 15 vezes sofreu. Nunca jamais uma cidade, ao longo de toda a história, sofreu tanta perseguição, destruição e queima como Jerusalém. Pelo menos a arqueologia descreve mais de 15 vezes cercos, destruições e queimas. Nenhuma cidade do mundo sofreu tanto com isso. Cidades fortificadas, a cidade de... Talvez o segundo lugar seja Megiddo, mais de 12 vezes. Mas igual Jerusalém, Megiddo, mais de 12 vezes, mas está destruída, está em ruínas, já não existe mais, só ruínas. Jerusalém, por causa do seu valor e das profecias e da sua importância, e por ser Ir Hamelech Gadol, a cidade do grande rei, ela se mantém de pé e cada vez mais linda. Jerusalém Shel Zahav, Jerusalém de ouro. É uma cidade apaixonante. Jerusalém, ela consegue atrair e apaixonar pessoas diferentes, de lugares diferentes, de épocas diferentes, de concepções diferentes, de visões diferentes. É impossível não se apaixonar por Jerusalém. Eu sempre digo isso para as pessoas quando eu estou guiando. Essa é uma cidade cobiçada por todos, amada por todos. Essa é uma cidade que até mesmo os inimigos a amaram. E quando a destruíram, tiveram dó do que choraram quando fizeram. Por isso, sempre foi uma cidade que logo após ser destruída, sempre logo foi reconstruída, sempre logo foi levantada. As pessoas olhavam para essa cidade e diziam, essa cidade não pode ficar em ruínas, ela tem que ser reconstruída. E é incrível, porque Jerusalém não é uma cidade que passa rios, que tem, sabe, uma cidade cheia de decorações, nada disso, cheia de pedras preciosas, nada disso. Ela é uma cidade praticamente que fica no deserto, fica a 800 metros de altitude, não é à beira-mar, não é uma cidade que tem o mar como vista. É algo realmente apaixonante, indescritível. A única explicação para isso é exatamente a sua importância bíblica, profética, a cidade do grande rei. Ela tem algo que nenhuma outra cidade do mundo tem. Algo que a gente não consegue nem explicar o que é. É simplesmente você chegar e sentir tudo aquilo ali.
todo aquele ambiente que realmente é apaixonante. Todas as pessoas amam Jerusalém, todos os povos amaram e amam. Então, destruiu as casas, destruiu os muros ao redor. Seus soldados conduziram ao cativeiro mulheres e crianças e apoderaram-se dos seus rebanhos. Veja que situação terrível se encontrava a nação de Israel nesse momento. Aproximadamente 130, 135 anos antes de Yeshua, cercaram a cidade de David. Vai vitzar et ir David. Esse texto que estamos lendo aqui agora, que vocês vão ter o privilégio de ler agora, esse texto foi comprovado ao pé da letra pela arqueologia e está a céu aberto. Depois que os arqueólogos conseguiram desenterrar tudo isso que eu vou acabar de ler agora. Uma grande e sólida muralha com possantes torres, tornando-se assim ela sua fortaleza. Matsoda, ou Matsuda, por fortaleza. Vocês já ouviram falar num local em Israel muito famoso do turismo, chamado Matsada ou Massada. Saibam que este nome não é exatamente o nome do local. Este nome é o título do que é aquele local. Matsada, em hebraico, significa fortaleza. Existem várias dessas por todo Israel. Por isso, alguns se confundem quando colocam Massada simplesmente e você vai bater lá no Monte Hermon, no norte, e não no sul. São quase 400 quilômetros de distância de uma para outra. Porque existem vários lugares com esse título. Essa Matsada em si, a famosa, é a Matsada de Herodes o Grande, a fortaleza de Herodes o Grande, que ele inclusive teve várias, mas é a fortaleza lá do Mar Morto, a incrível fortaleza de Matsada. Bom, então o Antíoco Epifânio fez isso, cercou a cidade de Davi, e lá na cidade de Davi, a céu aberto, todo mundo vê, quando chega lá consegue ver essas muralhas incríveis. A arqueologia comprova toda essa história que vocês estão lendo aqui. Instalaram ali uma guarnição brutal de pessoas de Belial, pessoas ruins, pessoas sem a Torá do Eterno, sem os mandamentos, sem mentirosos, usurpadores, agressivos, assassinos. E ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. E ali os acumularam. Tudo que roubaram, tudo que acumularam do saque de 2 anos atrás. Derramando sangue inocente ao redor do templo, profanando o santuário. Construíram desse modo uma grande ameaça. Serviram de cilada para o templo e o inimigo incitado contra o povo de Israel por muitos dias. Eu quero ler só essa parte em hebraico para vocês verem como é a língua hebraica. Isso é muito interessante. Vaterri le Satã, e foram por Satã, ou seja, foram por adversário ou inimigo. Percebam? E isso é muito interessante. Você não pode pegar os termos e generalizar. Como eu falei de Matsada, existem várias. Também o termo Satã é um termo bem genérico da língua hebraica. Satã nada mais é que adversário. Não é um nome, não é uma pessoa, não é um ser em si. É um adjetivo que classifica algo ou alguém. Por exemplo, existe um anjo, um mensageiro que o Eterno enviou para barrar Balaão, que ia amaldiçoar o povo de Israel no caminho, e ele se tornou no caminho, se colocou no caminho por Satã, ou seja, por adversário. Então, Satã é só para classificar um adversário, algo que se contrapõe a você, tá?
Um time de futebol é Satã do outro. Eles se contrapõem, eles vão disputar. Então, se você disputa algo contra alguém, a outra pessoa é o seu Satã, o seu adversário. Entenderam agora? Satã é um termo genérico, tá, gente? Não classifica aqui a pessoa, não, tá bom? Um ser, nada disso. É somente um termo para adversário. Então, se tornaram ali por Satã, por adversário. O Lemokesh, Mokesh significa em hebraico um forno queimando, um forno aquecido, muito quente, né? Ou seja, algo incitado como um forno quente ali, é que você passa perto, uma fornalha, vamos dizer assim, né? É um modo de dizer, Le Israel Yamim Rabim, para Israel por muitos dias. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram. E isso aqui, inclusive, Yeshua ensina aos seus seguidores, ensina ao Am Haaretz, ao povo da terra. Quando eles ouvirem que o cerco está ao redor de Jerusalém, observem, tudo isso ele tirou dessa história, gente. Ele conhecia essa história e ele sabia que isso voltaria a acontecer. Porque Israel é assim, as coisas são cíclicas, as coisas voltam a acontecer. Aí você tem que relembrar que essas coisas voltam a acontecer e tomar decisões para que as coisas mudem, não sejam como antes. Ou seja, se precaver, né? Cuidar, salvar a sua vida. E ele disse aos seus seguidores para fugirem. Vão para as montanhas, para as cavernas, salvem a vida de vocês, cuidado. Ele disse, cuidado. E orem ao Eterno para que a fuga de vocês não ocorra no Shabat. Já pensou no Shabat? No Shabat você ter que fugir no Shabat? Que coisa terrível e desagradável que seria. Ou coitada das grávidas naqueles dias, disse Yeshua. Ou daquelas que estão amamentando. Porque vocês vão ver que aqui nessa história aconteceu a mesma coisa. E ele relembra isso. Isso vai voltar a acontecer. Coitado das criancinhas. Das crianças de peito, das mulheres grávidas, das mulheres que estão amamentando. E só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos. Isso é cíclico, isso várias vezes ocorreram ao longo da história, por causa desse cerco, dessas perseguições. E estes a abandonaram. Seu templo, Mikdishá, ou seja, o santuário dela, Hayá Leshma, se tornou desolado, ficou desolado. E seus dias de festa se transformaram, as festas eram celebradas em Jerusalém, os dias de festa se tornaram em dias de luto. Seus sábados, em dias de vergonha, e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Que período terrível, hein, gente? Que período horrível. Que momento completamente triste da história de Israel. Isso é perseguição. Eu sou perseguido, alô. Isso é perseguição. Isso aqui é perseguição. O que aconteceu do ano 66 ao ano 70, aquilo foi perseguição. Hoje, eu sou perseguido. Isso é perseguição. Vocês vão ver. Vamos relembrar essa história. Essa história tem que ser relembrada. Para você parar de reclamar, para você dar valor, né, às pessoas que viveram isso, que realmente foram perseguidas e que mantiveram a sua fé. Isso aqui é um testemunho para todos nós. Para mim, para vocês, para todos. Em todas as gerações. Vai Kitov Hamelech e escreveu o rei Antíocos, para não ficar dúvida.
E escreveu o rei Antíocos El Kol Midinot Malchuto para todos os países, até hoje em hebraico, Medinat Israel, o país Israel, né? O Estado de Israel. Para todos os estados, para todos os países, Malchuto, do seu reino. Qual era o reino de Antíocos? Antíocos ficou com um quarto, herdou dos seus pais, né? 3 gerações anteriores. Da morte de Alexandre o Grande. Ele era o Antíocos IV. O reino de Alexandre o Grande foi dividido em 4 partes, todo o seu império. E o império dos Antíocos ficou a Síria, chamada Síria, que pega inclusive a nação de Israel também, toda a parte ali ao redor de Israel. Lemor dizendo, Artorat Achat, mas agora uma só Torá, Vechuká Achat, e um regulamento, Lekol Yoshvei Artsanu, para todos os moradores da nossa terra. O rei Antíocos disse que a partir daquele momento ele percebeu que uma das coisas que emperrava o helenismo de ter sucesso, uma das coisas que dificultava ele ter sucesso, implementar as suas ações, o seu reino, nesse pequeno pedaço dos países que ele governava, essa pequena nação, ele percebeu que mesmo com toda a perseguição que ele fez, mesmo com o cerco que ele fez, mesmo com a brutalidade que os seus soldados agiram, ele percebeu que quanto mais ele era brutal, quanto mais ele agia, mais as pessoas se fortaleciam, ao contrário. Ele percebeu que isso era devido aos mandamentos, ou como o povo de Israel chama, a Torá, ou seja, o ensino, a instrução do Eterno. Então ele disse que a partir daquele momento ele usa a linguagem do próprio povo de Israel. A partir daquele momento seria uma só Torá. Um só ruká, ou seja, um só regulamento para todos os habitantes da terra. Que abandonassem todos os povos da terra seus regulamentos e fizeram conforme a ordem para eles do rei. Né? A ordem que o rei deu. A ordem e fizessem conforme ordenou o rei para eles. E fizeram, né? E fizeram conforme ordenou para eles o rei. Eles obedeceram, muitos obedeceram ao que o rei ordenou, o rei Antíocos. Outras nações e também a nação de Israel, porque está escrito aqui, Vaiotó Gam Rabim Mibnei Israel. E também muitos dos filhos de Israel sacrificaram Vaiziverro Leelilim Vaihalalu et ha-Shabat. E também muitos dos filhos de Israel sacrificaram aos ídolos e violaram o Shabat. Sempre o Shabat está presente, tanto no símbolo de fé e confiança de que o povo não abandonou o Eterno, como também o Shabat é logo mostrado como violado. Veja, são 613 mandamentos, mas aqui apenas 2 mandamentos foram citados. Avodat Zará, ou seja, a idolatria, e o Shabat, a violação do Shabat. São símbolos muito interessantes, e quando violados mostra que o ser humano se afastou completamente da Torá do Eterno. Esses são clássicos, símbolos clássicos de que você realmente se afastou do Eterno. A idolatria e a violação do Shabat. Muitos
muitos dentro do povo de Israel também fizeram, obedeceram o rei Antíoco. O edito que ele fez, a carta que ele fez, tiveram medo. Tiveram medo. Porque já tinham visto a brutalidade que era. E abandonaram. Vai Shilach Hamelech Sefarim Be'iyad Ha-Retzim. E Retzim é corredores, né, que correm. E enviou o rei livros, ou seja, rolos, livros escritos, pelas mãos dos corredores, dos carteiros, né, da época. El Yerushalayim, o Lechol Arei Yehudá, para Jerusalém e para todas as cidades de Yehudá. Vaitzvam lelechet bedarkei goyei haaretz, prescrevendo que andassem nos caminhos das nações da terra, não nos caminhos da Torá do Eterno. Suspendesse os holocaustos, né? Lebilti hakriv, ou seja, que não apresentassem que não apresentassem mais olá, o mincha bakodesh, ou seja, nem a oferta de elevação e nem a oferta de sacrifício. Olá, a oferta de elevação, o mincha, a oferta de sacrifício. No santuário, não mais fizessem isso. Eles disseram, não pode mais fazer isso. O Antíoco escreveu lá, não podia mais, tá? Não pode. O que mais que Antíoco ordenou? Não pode mais, não pode mais guardar o Shabat, o lehafer et hashabatot. Então, o que é que ele disse? O que é que ele ordenou? Está abolido, está escrito aqui em hebraico, o lehafer. Yeshua, inclusive, no Sermão da Montanha, disse que não veio lehafer, ani anohi lobati, eu não vim lehafer et Torah ve et Torah ve et Neviim. Não vim para abolir a Torá nem os profetas. A carta de Antíoco diz, vocês devem abolir. Veja de onde vem essa ordem. Ordem essa que, inclusive, é cumprida até os dias de hoje. As pessoas nem imaginam que as religiões cumprem essa ordem até os dias de hoje. Veja de onde vem, ó. Mais de 2000 anos atrás. Essa ordem já existia. Se espalhou. E ficou, está até hoje. Muitos obedecem e não sabem nem quem estão obedecendo. Não estão obedecendo a Yeshua. Yeshua nunca mandou abolir nada. Muito pelo contrário, ele disse que veio para cumprir tudo. E que ai daquele que não cumprisse. A ordem não foi de Yeshua, a ordem foi de Antíocos. Muitos que não guardam Shabat, não celebram as festas, não praticam a Brit Hamilá, a circuncisão, estão obedecendo ao rei Antíoco Epifânios IV. Antíoco Epifânio IV. Aboliu o Shabat, Ve'et Hamoedim, as festas. Né? E ele também ordenou a contaminar o santuário e os sacerdotes, erguerem altares nos bosques, idolatria, e casas de ídolos, e sacrificar carne de porco e de todo animal impuro. Bassar Hazir, carne de porco. Algo totalmente proibido na Torá. Deixem seus filhos incircuncisos, não pratiquem a circuncisão e contaminem suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a forçar a esquecerem os regulamentos de Elohim e mudarem seus caminhos. Mudarem os seus caminhos. Vejam de onde vêm essas ordens
Muitos não cumprem, imaginando que são ordens de Yeshua. Yeshua nunca deu essas ordens, não. Foi Antíoco Epifânio IV. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei, motiumat, certamente. Verhol ish, e todo homem, asher imare, e todo homem que se rebelasse, et pihamelech, a boca do rei, ou seja, a ordem do rei, motiumat, morte morrerás, certamente morrerás. Essas foram as palavras que foram passadas para todos os países do reino dele. Nomeou comissários para vigiarem sobre a terra, para praticarem. Né? Você tem a ordem, você tem a lei escrita pelo rei, tem tudo isso. É como nos dias de hoje. As leis são promulgadas, as leis são feitas, as leis são... Mas tem que ter alguém que fiscalize o cumprimento da mesma. Então, ele não só fez porque isso acontece muito, principalmente no Brasil, né? Não tem país que tenha mais leis do que o Brasil. Todo dia uma lei é aprovada nas câmaras de vereadores, vereadores, deputados, senadores. Mas criam milhares e milhares de leis, empilham de leis. Mas cadê a fiscalização das mesmas? Alô? Antíoco Epifânio não era assim, não. Ele não só promulgou as leis, como colocou comissários para vigiarem sobre a terra para praticarem. Ou seja, colocou pessoas para fiscalizar o cumprimento das mesmas. Isso aqui é uma coisa boa, talvez seja a única coisa boa que Antíoco Epifânio fez e ensinou para o mundo. Isso aqui. Se você cria uma lei, você precisa também criar mecanismos de fiscalização do cumprimento da mesma. Eu consigo tirar sempre uma coisa boa de alguém. Veja que tivemos uma porção recentemente, a Paraxá que fala sobre Lavan, né? Labão. E tem algo bom de Lavan, sim, que eu consegui extrair, né? Vocês que não assistiram, depois vocês procurem aí no canal. Vaishlach, e enviou Lechol Arei Yehudá, para todas as cidades de Yehudá. Vaitzvam Lezevoar Zevar. E enviou para todas as cidades, e ordenou para realizarem, para sacrificarem um sacrifício, para realizarem um sacrifício. Mas aqui ao pé da letra para sacrificarem um sacrifício. É uma redundância, né? Mas a língua hebraica é assim mesmo, principalmente no período bíblico. E muitos deles se desviaram dos mandamentos. O ser humano é assim, né? O ser humano é o mesmo, né? Sempre tem aqueles que gostam de uma novidade, que vão na onda da novidade, né? Que vão na onda, vai um atrás do outro, se um está fazendo, o outro também vai fazer. O ser humano não pode ver uma fila que já encosta. É incrível. Não sabe nem o que é, mas tem uma fila ali, está cheia de gente, ele já encosta ali para poder ver o que é, para poder saber, e já fica na fila também. Alô? O ser humano é o mesmo, aqui a mesma coisa. Muitos se desviaram dos mandamentos do Eterno e se apegaram com as nações. E destruíram toda a terra diante deles, com essa atitude, né? Constrangeram os israelitas a se refugiarem em cavernas. Alô, Sucia! Isso vai acontecer já pós-Yeshua, pós-destruição do templo, né? Naquele período. E encontraram abrigo ali. No dia 15 do mês de Kislev, esse mês que estamos agora, o mês durante o inverno, do ano 145, que ano é esse, gente? É 145 antes de Yeshua? Não. Vejam o estudo para vocês se lembrarem. Lá eu explico ao que se refere esse ano.
O ano 145 é contado do nascimento de Alexandre o Grande. E assim ele ordenou que o povo de Israel fizesse. Foram uma das duas exigências que ele deixou e foi cumpridas. A outra exigência foi que os sacerdotes que nascessem tivessem o nome Alexandre gravado, né? E foram duas exigências que ele fez e as duas foram cumpridas. O povo de Israel passou a contar os anos pelo nascimento dele. Ele tinha aproximadamente 31 anos na época, ele morreu com 32 e morreu um ano depois. Então passou a contar do seu nascimento até, e depois se perdeu essa contagem. Mas o nome Alexandre, vocês vão ver no livro de Atos, muitos sacerdotes com esse nome. Vamos lá. No ano 145, contando o nascimento Aí de 145 você diminui 30. Alô, menino Renato de Prínsio, 115. Mais 2, 113. Então, 113 anos após a morte de Alexandre o Grande. O que é que fizeram? Vaikimô levantaram Shikuts Meshomem Al-Misbeach Adonai. Que coisa terrível. Levantaram a abominação que causa desolação. Yeshua também fala que isso aconteceria da mesma forma que aconteceu, previsto pelo profeta Daniel. Daniel preveu que isso aconteceria aqui, durante o período dos Macabeus. E a abominação que causa desolação seria levantada no templo. E foi levantada sobre o altar do Eterno. Que abominação que causa desolação é essa? É a imagem do Deus supremo dos gregos. Quem? Zeus. E construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Yehudá. Sacrificaram e queimaram incenso nas ruas da cidade, diante das entradas das casas. E quando encontraram, isso aqui que dói demais o coração, viu, gente? Vai creu et sefirei Torat Adonai, e ao encontrarem os rolos da Torá do Eterno, Likraim vaishirpu otam baesh, rasgavam e lançavam eles no fogo. As cópias dos rolos da Torá que iam sendo encontradas, rasgavam e lançavam no fogo. Hoje em dia fazem algo um certo quanto semelhante. Chamam de velho. Não presta mais, que não vale mais. Ou seja, rasgam e jogam no fogo de uma forma metafórica. Os alemães também fizeram isso e outros também fizeram durante o período do Holocausto. Em muitas sinagogas que foram destruídas e queimadas, e os rolos da Torá foram rasgados e lançados no fogo também. Agora, isso também é grave demais. O Verhol Asher, e todo o que Nimtsa Oto, e todo o que fosse encontrado com ele, Sefer Brit Adonai, o livro da aliança do Eterno, Verhol Hashomer et pi Adonai, e todo aquele que guardava o mandamento do Eterno, ou seja, todo aquele que guardava a boca do Eterno, o mandamento do Eterno, Reihu lepi Herev, era morto pela boca da espada. Estou lendo ao pé da letra. Era morto pela boca da espada, ou seja, era morto ao fio da espada, era morto na espada. Ka'ashetz va hamelech, conforme ordenou o rei. Como existia fiscalização, tudo isso era cumprido de fato. Para se cumprir o que profetizou, quem? Daniel Hanavi, Daniel o profeta. Assim o faziam por autoridade aos israelitas todos os meses, a todos os que se achavam nas cidades. E no 25º dia do mês,
25º dia, 25. 25 de Kislev, onde a gente comemora, hoje, inclusive, hoje, a partir de agora, depois do pôr do sol, eles ofereciam sacrifícios sobre o altar de ídolos que estavam sobre o altar do Eterno. O altar do Eterno já estava profanado, já estava completamente profanado. A palavra Hanukkah é exatamente, desculpa a expressão, desprofanar, rededicar, consagrar, dedicar ao Eterno novamente. Por isso o nome da festa é esse. Também eu considero algo muito especial que o nome da festa é Hanukkah, porque essas pessoas consagraram os seus corpos a ponto de morrerem sem transgredir os mandamentos. Isso é consagração, isso é dedicação. As mulheres, veja que tinha fiscalização. Alô, funcionou. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei. Que coisa triste, né? Mulheres que levavam seus filhos para circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei. Com os filhos suspensos aos seus pescoços, matavam ao fio da espada, saqueavam suas casas, qualquer um que tinham feito a circuncisão. Isso também, gente, preste bem atenção. Durante a Idade Média, o período da Inquisição, aconteceu exatamente a mesma coisa. Todos aqueles, entre aspas, cristãos novos, em que o vizinho ou algum parente ou alguém denunciasse para os inquisitores que naquela casa continuavam praticando os ritos judaicos, como circuncisão, guarda de Shabat, festas bíblicas, essas pessoas eram levadas para passarem pela Inquisição e sempre eram executados. Não existia defesa para eles. Queimados em fogueiras, cortados ao meio, mortos, apauladas, e entre muitos outros, lá no Museu do Tombo, em Portugal, em Lisboa, tudo isso está documentado. Eles produziram provas contra si mesmos. Todas as atrocidades que fizeram, eles mesmos, os inquisitores, deixaram registrado com os nomes de todos que foram executados por praticarem os ritos judaicos. Na verdade, são ritos bíblicos. E o interessante é que os que denunciavam, os que faziam a denúncia, eles tinham parte no espólio daquela casa, ou seja, os bens daquela pessoa, em parte iam para a coroa, em parte iam para a igreja, e em parte iam para o denunciante. E olha, gente, isso é um testemunho para nós. Isso é perseguição. Eu sou perseguição. Isso é perseguição. Isso aqui. Escolheram, em hebraico vai ver Harô, e escolheram et mavet mishikutz et nafshotem. Escolheram a morte do que macular suas almas e não violaram a aliança do Eterno e morreram. Isso é bonito demais, né? Emocionante. Para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu vejo. É muito bonito isso aqui. A fé da pessoa a ponto de dar a sua própria vida, mas não violar os mandamentos do Eterno. Isso é muito bonito. É isso que o livro de Apocalipse mostra, né? As pessoas que foram mortas, as pessoas que morreram por serem fiéis ao Eterno. As almas dessas pessoas, que é vista lá em Apocalipse como pessoas realmente de excelência, pessoas de excelência.
pessoa que prefere morrer a fazer algo extremamente errado aos seus olhos. É por isso que eles precisam serem lembrados. Os nomes não aparecem aqui, mas os nomes estão todos gravados nas mãos do Eterno. Eles participarão da primeira ressurreição. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vayehi Kitzaf Gadol al Kol Israel. E houve uma grande ira sobre todo Israel. Bom, gente, passamos aqui o primeiro capítulo, alguns versos do primeiro capítulo. Alguns deles, inclusive, emocionantes, pelo menos para mim. Vamos agora para o segundo capítulo, né? Foi nessa época, foi nesses dias que se levantou um sacerdote em Israel. Bayamim Hahem, naqueles dias, Hayu Kohen, havia um sacerdote, Israel, havia um sacerdote em Israel, ao pé da letra. O Shimó e seu nome, Matitiahu ben Yohanan. E o seu nome era Matitiahu, filho de Yohanan. No final, eu vou mostrar para vocês um vídeo em que eu visito o túmulo exatamente dele, de Matitiahu ben Yohanan. O túmulo dele existe. Eu gosto de visitar túmulos de pessoas marcantes assim. Por quê? Porque mostra que aquela pessoa existiu. O túmulo é a prova de que a pessoa existiu. Ali estão seus restos mortais ali. Se ele morreu, é porque ele viveu, né? Só morre quem viveu. Alô, quem teve vida. Ele era filho de Yohanan, que era filho de Shimon, Mibnei e Yehoriv, dos filhos de Yehoriv, Be Yerushalayim, em Yerushalayim. Verru e ele, Yoshev Behar, e ele se assentou na montanha. Fiz questão de ler esse verso para falar sobre ele. Esse Matitiahu e seus filhos rasgaram as suas vestes, cobriram-se de sacos e choravam muito. Assim como todos os fiéis em Israel, né? Nesse período. Sobrevieram enviados do rei para a cidade de Modim. Vou mostrar a vocês lá em Modim. E lá em Modim também foram encontrados, verificados através da arqueologia, tudo o que está descrito aqui. Sobrevieram enviados do rei Antíocos, para a cidade de Modim, para transgredirem o povo. Para transgredirem o povo a Torá do Eterno. Para fazerem o povo transgredir a Torá do Eterno. E para serviço aos ídolos e para eles sacrificarem. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matitiahu e seus filhos, essas pessoas que o nome aparece aqui, elas representam todas as outras que morreram e seus nomes não são apresentados. São pessoas que a gente precisa, ano após ano, levantar, suscitar esse testemunho. Porque são pessoas assim, acima da média. Através dos seus testemunhos, fortalece a nossa fé. Mas Matitiahu e seus filhos permaneceram, firmes. E falaram os príncipes do rei para Matitiahu, dizendo: Vaiomerush sarei hamelech el Matitiahu lemor. E falaram os príncipes do rei para Matitiahu, dizendo: olha a proposta que fizeram para esse sacerdote. Possuem nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro, executar os mandamentos do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. E você e seus filhos encontraram graça E vocês e seus filhos encontrarão graça aos olhos do rei, e daremos para vocês ouro, prata e presentes caros. Olha só. Veotá ubinei-ra, e você e teus filhos
Tematseu, encontrarão ren, graça, be'einei hamelech, aos olhos do rei Antíoco, ele mesmo. Vaitem, e serão dados, lekam, para vocês, zahav, ouro, vekesef, e prata, matanot e carot, e presentes caros, e dádivas caras. Se vocês transgredirem e serem um exemplo para todos ao redor de vocês, porque muitos olham para vocês e dizem, olha, vocês são exemplo. Então, se vocês fizerem isso que o rei está mandando, muitos outros seguirão também. E vocês, em compensação, ganharão ouro, ganharão prata, e encontrarão graça aos olhos do rei. Ou seja, vocês terão notoriedade, né? Vocês terão status. Alô. E ficarão ricos. Não é o que todo ser humano quer? Será que isso vale mais para Matitiarro do que os mandamentos? Vamos ver o que é que Matitiarro vai dizer. Isso é um exemplo para todos nós, para a humanidade. Issa Matitiarro et kolou vaiomer. E levantou Matitiarro a voz dele e disse: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, Loken, não assim Anorri, não assim sou eu, ou seja, eu não farei isso. O Mishparti e a minha família, Kilo Nassor e a mim, pois não me desviarei, e a mim o esmol. Não me desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado, Matitiarro, por esse testemunho. Entendeu por que Yeshua fez questão de ir mesmo no inverno com os discípulos para contar essa história? Isso não tem nada a ver com o Natal. Nada a ver. Então, é um testemunho de algo grave que ocorreu em Israel há mais de 2000 anos atrás, que está diretamente ligado à nossa fé. Fé do povo da Techuvá, sem dúvida. Me aharei rukot, não me desviarei, não farei assim, nem eu nem minha família. Não desviaremos nem para a direita nem para a esquerda de seguir os regulamentos avoteino dos nossos pais. Não me desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui vem para mim o texto mais importante de todos que eu vou ler nessa noite. Todos. É o verso 22. Halila, Halilá, Halilá. Ou seja, de jeito nenhum, que é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Hanukkah. 8 mais 30. Alô, menino Renato de Príncipe. 8 mais 30, 38 mais 10, 48. 48 mais 30, 78, mais 5, alô, 83. 8 mais 50, 58, mais 20, 78, mais 5, 83. São palavras equivalentes. Hanukkah e Halilá, de jeito nenhum. Que nunca aconteça. Halilá Lanu, que nunca aconteça para nós. Lashuv mitzvot Adonai Eloheinu. Que coisa linda. Que nunca aconteça para nós de nos voltarmos dos mandamentos do Eterno, o nosso Elohim. Velafer, ulafer, e para abolir, britou a sua aliança. Britou Otano. E para abolirmos a aliança dele. De jeito nenhum.
Não daremos ouvidos às palavras do rei para nos afastarmos dos nossos regulamentos, para realizar os regulamentos do rei. Não, de jeito nenhum. Quando ele saiu falando essas palavras, apareceu um dos judeus à vista de todos para sacrificar no altar que estava em Modim, de acordo com a ordem do rei. Viu Matitiarro, e no ardor de seu zelo pela Torá do seu Elohim. Eu vou ler isso aqui em hebraico. Vaiare Matitiarro Vaiham Lanu. E a ira, o ardor, o calor veio, lebou, veio para ele, né? Chegou nele. Vai Tavor que notou al Torat Elohav. O zelo, né? O ciúme pela Torá do seu Elohim. Portanto, ele correu e o matou sobre o altar. Também o comissário do rei, que obrigou os homens a sacrificar. Ele matou naquela época e o altar ele derrubou. Assim tratou zelosamente pela Torá do seu Elohim, como fez Pinhas a Zimri, filho de Salu. Isso está descrito lá na Torá, no Sefer Bamidbar, no livro de Números. Bem detalhado na Parashá Pinhas. Em altos brados, Matitiarro elevou a voz, então, na cidade. Quem for fiel à Torá, Quem for fiel à Torá do meu Elohim e permanecer firme na aliança dele, venha e siga-me. Assim, ele e seus filhos fugiram para as montanhas e deixaram tudo o que tinham na cidade. Abandonaram tudo, como a mesma ordem deu Yeshua muito tempo depois. Muito tempo depois. Né? Quase 130 anos depois. Então, muitos que buscavam a Torá do Eterno nos seus corações foram atrás deles e viajaram para o deserto. Bonito isso aqui, né? Seguiram. Agora vamos para o segundo livro dos Macabeus. Eu vou ler só alguns trechos muito relevantes para nós nessa noite. O primeiro está no capítulo 10. Gente, vale a pena vocês lerem os 3 livros dos Macabeus. Vale muito a pena. Facilmente vocês encontram em PDF na internet. Facilmente. Inclusive traduzidos para o português. Tanto em hebraico como também traduzido para o português. Veruach Adonai, e o mover do Eterno, Seliha al Yehudá HaMacabi, já outro descendente de Matitiarro. E o mover do Eterno prosperou sobre Yehudá HaMacabi. Yehuda o Macabeu. Foi através dele que Antíoco Epifânio caiu. E pelas mãos dele, o exército de Antíoco Epifânio caiu. Vamos lá. Ve'al Anishav, e sobre os seus homens. Ele também era sacerdote, ele era descendente era filho de Matitiarro. Vailerdo et Ha'ir ve et Hamikdash, e sobre os seus homens, e capturaram a cidade e o templo. Foi o mover do Eterno sobre a vida de homens que mesmo não eram guerreiros, eram sacerdotes, mas foram fiéis ao Eterno até a morte. E o Eterno deu para eles a vitória. O mover veio sobre eles. E mesmo contra um exército tão poderoso como o exército de Antíoco Epifânios, ele e seus homens conseguiram, no momento certo, capturar a cidade e o templo. Logo demoliram os altares construídos pelos estrangeiros em praça pública, bem como seus oratórios. Depois, tendo purificado o templo, levantaram novo altar para os holocaustos.
extraindo a centelha das pedras. As pedras do altar. As mesmas pedras que receberam o fogo que veio dos céus no segundo templo. Quando inaugurou o segundo templo, reinaugurou, né, o templo. Então, eles pegaram aquelas pedras com o fogo que nunca apagava. Então, eles bateram as pedras e com a centelha daquelas pedras que sempre estavam com fogo que veio dos céus. E foi passando de mão em mão, até que um dia foi profanado, né? Como já vimos no momento da estátua de Zeus e dos sacrifícios de animais impuros. Então eles pegaram a centelha das pedras, tomaram do fogo assim obtido e ofereceram sacrifícios ao Eterno. Feito isso, prostraram-se por terra e suplicaram ao Eterno Elohim, dizendo: rogamos, Eterno, Aná Adonai, Shomernu le Natsar, Mitzirah, Kazot, Asher, Baotano. Rogamos, Eterno, guarda-nos que nunca mais nos deixe cair em tão grandes males. Se nós pecarmos, nos corrige com moderação e não nos entregues mais nas mãos de estranhos e que blasfemam o teu santo nome. E aconteceu que o Eterno tornou o pecado da casa exatamente no dia que aconteceu. Que dia foi que foi profanado, que foi colocado Shikutz Meshomem, a abominação que causa desolação? No dia 25 de Kislev. Nesse mesmo dia aconteceu sua purificação. A saber, o dia 25 daquele mês, o mês de Kislev. 3 anos e meio depois. 1260 dias. 42 meses. A mesma coisa vai acontecer no ano 70, entre o ano 66 e o ano 70. E Apocalipse também descreve esse mesmo período de tempo. Retratando o cerco de Jerusalém que aconteceria, né? Que a visão aconteceu antes, sem dúvida. Celebraram a festa durante 8 dias. Por isso se celebra a festa de Hanukkah durante 8 dias. Fizeram uma festa semelhante à festa de Sukkot, das cabanas, que era a festa que eles tinham celebrado no outono, a última festa que eles celebraram. Relembrando que pouco tempo antes haviam passado essa festa de Sukkot, vagueando pelos montes e cavernas como animais do campo. Pouco tempo antes, eles passaram dentro de caverna como bichos, como animais, e não puderam celebrar a festa como sempre celebraram, porque estavam escondidos, escondendo do exército de Antíoco Epifânio. Por isso, trazendo salgueiros dos riachos, ramos verdes e folhas de tamareira, entoavam cânticos, engrandecendo, louvando ao Eterno, que deu para eles força, salvação, para purificar a casa da santidade, para rededicar, para consagrar, ou seja, para fazer Hanukkah Beit Adonai, a consagração da casa do Eterno. Gente, observem bem, pelo que a gente lê aqui, claramente, a festa são 8 dias. Existem várias tradições e uma delas mostra claramente no Talmud, por exemplo, que acharam o óleo, algo que não está descrito no livro do Macabeus. Não está descrito isso, mas existe a tradição, que acharam um óleo e aquele óleo só dava para um dia, mas foram fazer mais óleo de primeira prensa, que era o único óleo que se podia colocar na menorá, e aí o óleo que era para um dia queimou por 8 dias. E por isso eles celebravam a festa por 8 dias. Mas na verdade, é claro que eles celebraram a festa por 8 dias porque eles queriam fazer a celebração de Sukkot, porque um mês antes
dois meses antes, a festa de Sukkot, e eles não puderam celebrar porque estavam nas cavernas como animais, vagueando como animais do campo pelas cavernas e montes. Não puderam se reunir e celebrar a festa. Então o que é que eles fizeram depois desse grande milagre? Vamos celebrar. E aí eles pegaram os mesmos 8 dias que compreende a festa de Sukkot e fizeram a celebração. Esses 8 dias é exatamente como está aqui descrito. Vejam, trazendo salgueiro dos rios, ramos verdes, folhas de tamareiras, tá? Os mesmos detalhes como se fosse a festa de Sukkot, e a mesma alegria. Entendeu? Por isso foram os 8 dias. Existe a tradição, mas também existe o que realmente ocorreu. Tanto na tradição como o que descreve aqui o livro, foram 8 dias. Então é interessante celebrar os 8 dias realmente. E aqui na Techuvá Total, vou mostrar para vocês, nós temos uma tradição para celebrar esses 8 dias. Eu vou mostrar para vocês. E passaram uma voz em todas as cidades de Yehudá. Vayaviru kol bechol arei Yehudá. E passaram uma voz por toda a cidade de Yehudá. Lechog et hachag hazeh midei shana bashana. E passaram uma voz por todas as cidades de Yehudá para celebrarem a festa, esta festa, midei shana bashana, de ano após ano, ano após ano. E até hoje estamos aqui. Alô? Realmente vale a pena celebrar, vale a pena relembrar, vale a pena contar essa história, vale a pena manter essa história viva, porque estes homens e mulheres merecem, com toda certeza, merecem serem lembrados. Os seus testemunhos precisam, através de cada um de nós, ser mantidos vivos. Yeshua nos ensinou, essa festa deve ser lembrada, esses testemunhos devem ser lembrados. Então aqui na Techuvá Total, nós temos essa tradição. A menorá, e como eu sempre ensino para vocês, menorá na verdade é uma haste, um poste, uma luminária que sustenta as luzes. Um poste de energia, um abajur, tudo isso é chamado em hebraico de menorá. Uma menorá, só que com 9 lâmpadas, porque uma delas é o shamash, a lâmpada serva que acende todas as outras 9. Aqui na Techuvá Total, nós temos o costume de associar cada lâmpada dessa. A primeira, o shamash, a lâmpada serva, nós atribuímos ao servo que concede luz a todos os outros. Ou seja, que mostra o caminho da Techuvá, o caminho do arrependimento, planificando dessa forma, através do seu testemunho, a Torá nos nossos corações. Eu me lembro de Yeshua. Mas não só de Yeshua. Yeshua é a principal lembrança, o principal servo, o principal shamash, vamos dizer. Todos esses que eu citei, todos estes homens e mulheres fiéis que deram a sua própria vida, que morreram, mulheres que morreram com os filhos suspensos nos pescoços, porque levaram os meninos para fazer a Brit Milá, circuncisão. Homens, mulheres que foram mortos por estarem com a Torá do Eterno, lendo e praticando. Homens como Matitiarro, homens como Yehudá,
Hamacabi, Matitiahu Hamacabi, homens que enfrentaram o império de Antíoco Epifânios, sem ter exército, sem ter técnicas militares, eles eram simplesmente sacerdotes. Todos esses são servos que servem a cada um de nós a presença do Eterno, que nos ensinam a honrá-lo, que nos ensinam a nos mantermos firmes e a não reclamarmos, não ficarmos se vitimizando como perseguidos do sistema. Eles foram perseguidos, eles sofreram realmente perseguição. Nós não. Na verdade, somos perseguidos pelos nossos próprios deslizes, pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio egoísmo. É isso que mais nos persegue, pela nossa própria incredulidade, pela nossa infidelidade. É isso que nos persegue, na verdade, nós mesmos. Então nós, aqui na Techuvá Total, nós fazemos essa lembrança. No dia de hoje, nós deixamos acesas, especialmente nos nossos corações, na nossa memória, 2 lâmpadas. A primeira é o Shamash. Eu simbolizo aqui como Yeshua, mas também incluo, junto com ele, todos que testemunharam esse evento. Eu quero colocar 2 pessoas como símbolo, representando todas desse período maravilhoso, entre aspas, né? Foi um período terrível, maravilhoso, foram os seus testemunhos. 2 pessoas, pai e filho, Matitiahu e Yehudá. Um sucedeu o outro, e o primeiro juntou as pessoas, levantou a fé das pessoas, fez as pessoas acreditarem que podiam vencer Antíoco Epifânio, e o outro conseguiu executar o que o pai tinha determinado. Hoje, eu vou citar todos, porque é a abertura que fazemos, mas é o único dia que transmitimos, é a abertura. Sempre fiz assim. Nos demais dias, vocês vão seguir o que está no PDF. Ao pôr do sol, vocês façam essa memória. São luzes que devem estar sempre acesas nos nossos corações, especialmente por causa desse testemunho que foi contado. A primeira, eu sempre relaciono a um título do Eterno. O primeiro é El Shaddai. Essa lâmpada aqui, ó. Através de Yeshua e de todos os servos do Eterno verdadeiros, eles, através do testemunho deles, acendem essas lâmpadas nos nossos corações. A lâmpada de El Shaddai, aquele que cuida de nós, como uma mãe que amamenta seu filho. Nos protege, nos guarda, nos ensina. Guarda o nosso coração. Shomer Daltot Israel, guarda as portas de Israel. É a lâmpada, é a luz de hoje, junto com a luz serva. A luz que nos serve, a luz que testemunha para nós. E mantém aceso a de amanhã. Adonai Ire. Isso está em Gênesis 22, verso 14. Abraham chamou o lugar Adonai Ire. Adonai vê. Ele provê. Ele vê e provê. A quarta lâmpada, o terceiro dia, o segundo dia, melhor dizendo, primeiro, segundo, terceiro dia, Adonai Rofecha. Rofe quer dizer médico, cura, Rafá, cura. Adonai Rofecha, Shemot, Êxodo
15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Eterno, seu Elohim, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção aos seus mandamentos e guardarem a sua Torá, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou o Eterno, Adonai Rofecha, o Eterno que cura vocês. Quarto dia, Adonai Nissi. Vocês devem, quando chegar ao pôr do sol, o quarto dia, ler. Moshe erigiu um altar e chamou Adonai Nissi. O Eterno é a minha bandeira, o Eterno é o meu milagre, o meu estandarte. Nesse, em hebraico, milagre. O meu estandarte, o meu milagre. O quinto dia, Adonai Shalom. Shoftim, Juízes 6, 24. Então Gideão, construiu um altar ao Eterno e chamou Adonai Shalom. O Eterno é plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. No sexto dia, Adonai Roi, no famoso texto, lindíssimo salmo, a música de Davi, Adonai Roi, Lo Ersa, Adonai Roi, Adonai Roi, Adonai, Adonai, Adonai Roi, Adonai, Adonai, Adonai Roi. Eu acho que foi assim o dedilhado de Davi. Eu suponho que tenha sido assim. Adonai Roi, Adonai Roi, Adonai, Adonai, Adonai Roi, Adonai, Adonai, Adonai Roi. O Eterno é o meu pastor, não me faltará. Lindíssimo salmo, né? Ele não me abandonará. Não é nada faltará. Ele, o Eterno, não me faltará. Não me abandonará. Se eu tiver, ele vai me fazer caminhar pelos vales verdejantes, pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, ele vai estar comigo. Quando eu estiver na mesa diante dos meus inimigos, ele vai estar comigo. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar comigo. Ou seja, ele, o Eterno, o meu pastor, que está guiando as ovelhas, ele não me deixa, não me abandona. Lindo, lindo, lindo. Esse é o sexto dia. No sétimo e penúltimo dia, no dia 1º de janeiro, ao pôr do sol, olha só o que vai acontecer no dia 1º de janeiro, hein? Alô? No dia 1º de janeiro, ao pôr do sol, você vai erguer a sua voz ao Eterno. 1º de janeiro. Olha só. Olha o que você vai recitar no dia 1º de janeiro. Adonai Tzedekenu. Você vai começar o ano falando isso aqui, ó. Adonai Tzedekenu. O Eterno é a minha justiça. O Eterno é a minha justiça. Yehudá será salvo, Israel viverá em segurança e o nome dado a ele será Adonai Tzedekenu, o Eterno é a nossa justiça. Maravilha. Para todos que precisam de justiça, você vai citar exatamente isso, essa lâmpada, Adonai Tzedekenu. E para fechar com chave de ouro, no dia 2 de janeiro, o último dia da festa, até o pôr do sol, vocês vão citar exatamente Adonai Shammah. O Eterno está ali. O Eterno está presente, mais próximo, mais perto
do que o ar que nós respiramos. E Ezequiel, capítulo 48, verso 35. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Adonai Shammah. Falando de Jerusalém, Adonai Shammah. Ou seja, o Eterno está ali. Quando ele vai estar com toda a humanidade. Assim descreve Revelação, Apocalipse, no capítulo 21. É muito bonito, né? 21, verso 4. Que coisa linda. A nova Jerusalém que descerá dos céus da parte do Eterno. Portanto, trouxe para vocês aqui a programação desses 8 dias que você deve fazer em casa com a sua família, da forma que você quiser. Se você tem uma Hanukkah e vai acender cada dia uma lâmpada, seja eletrônica, seja com velas, com fogo, seja pintando, seja como for. Suscitem, levantem e pronunciem em alto e bom som cada lâmpada dessa, diante da sua casa, da sua família e todos que estão ao redor. Sempre no mesmo horário, gente, sempre ao pôr do sol. Reúna os filhos, reúna a família e faça esse ritual, porque é muito bonito. Isso faz parte de manter vivos esses testemunhos maravilhosos. Que o Eterno abençoe todos vocês. Desejo a todos Hag Hanukkah Sameach, feliz festa da dedicação, da consagração. Quero terminar colocando para vocês esse vídeo que mostra exatamente o momento em que eu adentro ao túmulo de Matitiyahu ben Yohanan HaMaccabi, Matitiyahu, filho de Yohanan, o Macabeu. Shalom, Haverim. Eu estou aqui em Modim, próximo a Jerusalém. Vocês devem se lembrar desse nome quando celebramos a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, nós nos lembramos dos bravos macabeus, sacerdotes que não se renderam ao terrível Antíoco Epifânio e ao helenismo. Eles se recusaram a cumprir as ordens de Antíoco Epifânio para abandonarem a Torá, resistiram bravamente e o Eterno deu a eles uma grande vitória 3 anos depois. Aqui vocês estão vendo o túmulo de Matitiyahu ben Yohanan HaMacabeu. E é bem interessante estar aqui junto com a família. Até minha filha pequena, Ruth, colocou uma pedra aqui agora no túmulo. Muito bem, Ruth. Um grande abraço a todos. Fica para vocês a memória. Conseguimos achar essa tumba. Foi difícil, mas chegamos aqui. Grande abraço. Shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe todos vocês. Essa foi a nossa humilde celebração. Esse foi o nosso humilde testemunho para manter vivo cada um desses personagens e todos aqueles personagens que os nomes não aparecem, mas estão representados pelos homens e mulheres que foram perseguidos por guardarem a Torá do Eterno, aqueles que deram a sua própria vida, que morreram, mas não se contaminaram. A Matitiyahu ben Yohanan, a Yehudá HaMaccabi, Judas o Macabeu, Judá o Macabeu, Yehudá HaMaccabi, e a todos que participaram desses anos de perseguições e de fé no Eterno, nós dedicamos
e suscitamos os seus nomes e os honramos nessa noite. Que seus nomes permaneçam vivos diante do Eterno. Os seus testemunhos deles, fortalecem a nossa fé. Eu entendo claramente, totalmente, porque Yeshua estava no inverno em Jerusalém, porque realmente essa história merece sempre ser contada. Ela fortalece a nossa fé, ela nos traz esperança. E o povo da Techuvá, por mais que seja perseguido, odiado, sempre permanecerá de pé. Um beijo para todos. Hag Hanukkah Sameach! Feliz festa de Hanukkah.